Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Aqui quem fala é o professor Diego. Que bom tê-los aqui conosco para a gente começar a nossa caminhada rumo à redação acima dos 900 pontos, para quem ainda não conseguiu esse feito e para quem conseguiu, quem sabe, uma nota 1000. Mas muito mais importante do que a nota da gente é nós. Vocês devem ter acompanhado as nossas campanhas, né? Nossas campanhas de matrícula. E uma coisa que deixa os alunos muito curiosos quando a gente está falando de campanha de matrícula, na nossa matrícula, a gente insiste muito na questão do analfabetismo funcional. Né? É uma tecla na qual nós batemos muito, essa questão de analfabetismo funcional. E aí, a partir dessa realidade, o aluno fica se perguntando, mas por que vocês falam tanto em analfabetismo funcional? Inclusive, para quem não sabe ou não viu ainda, tem uma aula minha no YouTube, ano passado, uma aula temática do ano passado sobre analfabetismo funcional. Certo? Quem quiser dar uma olhada lá, é uma aula cujo tema foi uma proposta de redação. E aí eu fui falar um pouco sobre isso. E por que nós somos tão incomodados com o analfabetismo funcional? Porque nós percebemos que muitos alunos tiram acima de 900 pontos na redação do Enem e chegam à universidade e manifestam dificuldade, por exemplo, em escrever um resumo. Do ponto de vista prático, lógico, isso não era para acontecer. Mas o mundo é contingente, né? Tudo pode acontecer. Mas do ponto de vista prático, não era para acontecer. Porque se você sabe andar de moto, se você sabe pilotar uma moto, necessariamente você precisa saber andar de bicicleta. Isso é um fundamento básico. Então, se você sabe dissertar, argumentar, resumir, trazer autoridades para o seu texto, usar a intertextualidade das mais diversas, paródia, paráfrase, pastiche e assim por diante. Tudo isso em norma padrão da língua portuguesa, em 30 linhas, elaborando proposta de intervenção social, atento às atualidades do nosso país. Minha gente, isso não é mais difícil do que resumir, não. Quem é que aqui lembra o que é um resumo? Quem lembra o gênero resumo, o que é que faz? O que é que o resumo faz? Ele centraliza as principais ideias. Ok? Acho que vocês estão lembrados disso, lembrados e lembradas, né? Um resumo centraliza as principais ideias. Qual é a única dificuldade de um resumo? É quando o escritor ou a escritora não sabe o que são as ideias principais. Isso é um fortíssimo índice de analfabetismo funcional. Aí você vai, professor, peraí, se a pessoa faz tudo isso que a redação do Enem pede, ela deveria saber o que é um resumo, não é assim? É, mas não acontece isso. Por quê? Porque é justamente aqui, agora, que essa galera é mal preparada. Professor, mas como é mal preparada, se tira 960. Como é mal preparada, se tira 980. Eu não estou entendendo por que o senhor está dizendo que esse povo é mal preparado. Ora, eu preciso falar por que ainda? Como é que você tira uma nota, acerta 90% de uma prova, com um grau, teoricamente, de complexidade muito maior do que fazer um resumo e não sabe fazer um resumo? É porque você não foi ensinado a escrever. Você foi ensinado a memorizar, a decorar meia dúzia de frases, de repertórios socioculturais, que iam lhe encaminhar para uma nota que ia lhe dar o acesso ao ensino superior. Pronto. Foi isso que você fez durante a sua vida escolar. Certo? Não necessariamente vocês que aqui me assistem, mas o que muita gente fez foi isso. Se não fosse assim, nós não tínhamos 50% dos concluintes do ensino médio do Brasil analfabetos funcionais, segundo o INAF de 2018. Então, é por isso que a gente bate tanto na tecla de que nós precisamos combater o analfabetismo funcional. E o nosso curso vai fazer isso.
é o maior diferencial do nosso curso no que diz respeito à metodologia e não no que diz respeito ao que o curso oferece. O curso oferece muita coisa, inúmeras atratividades. Mas do ponto de vista metodológico e pedagógico, se tem um diferencial que vocês podem dizer a quem vocês quiserem, é que com o curso de Diego Normando, se eu comprar a causa do curso, a causa do trabalho, eu vou deixar de me tornar um analfabeto ou um analfabeta funcional, pelo menos na escrita. Porque já que o analfabetismo funcional, ele se manifesta em instâncias diferentes e em níveis diferentes. Eu estou falando aqui especificamente do analfabetismo funcional na escrita localizado no ensino médio para estudantes pré-ENEM ou pré-vestibular, como vocês queiram. Sabendo aqui que vocês vão querer cursos dos mais variados, independentemente de ter concorrência alta ou não, mas de uma coisa eu tenho certeza, todos vocês têm a intenção de se tornar um cidadão instruído, culto e múltiplo. Detentor do conhecimento, de conhecimento razoável sobre várias áreas do conhecimento. E para isso, sua capacidade de leitura e de escrita precisa ser versátil. Para poder ser versátil, é preciso ter um grau de profundidade razoavelmente bom. E é isso a que nós nos propomos. Tanto é que a gente vai ter o curso regular, ok? O curso regular de produção de texto e redação para Enem e de linguagens, e também o curso à parte de aprofundamento. Esse curso de aprofundamento, para vocês, é completamente gratuito, é um curso à parte, viu? Normalmente vai gravar ele por fora. Esse curso de aprofundamento é um curso, pessoal, de leituras que os professores de vocês, alguns professores de vocês, não conseguiram fazer. Professores de língua portuguesa, professores de literatura que um dia deram aula a vocês de modo equivocado sobre uma obra. Professores de sociologia que um dia deram aula a vocês de modo equivocado sobre uma obra. Seja por analfabetismo funcional ou seja de fato por, como a gente chama de maldade ideológica. Tudo isso aqui vai ser mostrado durante o nosso curso. Eu espero que vocês tenham gostado do espetáculo de aula que é a aula de Normando, né? E qualquer dúvida que vocês queiram, tanto podem usar o chat para perguntar, quanto também podem usar a nossa plataforma, quanto também o grupo do WhatsApp. Afinal de contas, aqui não há nenhuma estrela, nós fizemos o grupo do WhatsApp, vocês têm o nosso número privado, o nosso número particular, é só abrir a chamadazinha e fazer a pergunta, fiquem à vontade, tá? Quanto às redações, nós teremos uma redação por semana, tá certo? E aí vocês vão ter um prazo delimitado, que eu vou estudar ainda para ver como é que vai ser essa logística, mas geralmente gira em torno de 4 a 5 dias para vocês postarem a redação de volta. Com direito à reescrita, todas elas têm direito à reescrita, desde que o corretor, ou eu, ou Normando, exija, certo? A gente recomenda, ó, reescreva, e você reescreve, observando todas as correções e nos devolve para escrever novamente. Tá bem? Com relação às aulas interdisciplinares, nós temos uma por mês. É uma aula por mês interdisciplinar. Neste mês, nós já temos aí confirmado o nosso convidado. Não vou dizer quem é agora, porque eu quero finalizar de fato a nossa parceria, certo? E aí depois, quando tiver tudo certo, pelas redes sociais, vocês vão conseguir saber, né, quem é o nosso convidado para a discussão da aula interdisciplinar do mês de março, tá bom? Outra coisa que eu quero pedir a vocês, se possível for, é que frequentemente durante as aulas, no momento que você achar mais interessante, né, numa coisa que chamar a atenção na aula, você dê uma filmada, tira uma foto, posta lá no Instagram, marca o curso e vai gerando essa interação para que o nosso trabalho, que por enquanto ainda é muito desconhecido, pelo menos a nível online, né, a nível nacional, ganhe um pouco mais de visibilidade, isto é, se você achar que merece, se você achar que tem qualidade suficiente para isso. Portanto, espere pelo menos a aula de hoje terminar. Quando terminar aqui, a gente vai para o grupo do WhatsApp, eu quero conversar com vocês sobre as primeiras impressões do curso. Não esqueçam de ler o material. Professor, eu tenho que ler esse material todo de uma vez? Não, folhei. Vá lá no
na nossa plataforma, baixe o material e passe o material todo. Dê uma olhada completa nele. Vá no material de Normando que foi postado sobre atualidades. Tem atualidades toda semana. Eu postei no grupo do WhatsApp, mas não vai ficar sendo postado lá não, viu? Vai lá para a plataforma. Toda semana tem atualidades para vocês ficarem acompanhando. E ainda tem o material que a gente está usando aqui agora, além, claro, do caderno de produção textual. Eu só vou postar para vocês lá na plataforma, no mural, um recado. Proposta da semana, proposta número tal, frase tal, prazo de devolução tal. Acabou-se, certo? O módulo você já tem. Tem 33 propostas de redação para vocês. Dependendo de qual seja a data do Enem, nós temos propostas sobrando para o nosso ano letivo. É claro que, eventualmente, pode ser que apareça uma atualidade, uma proposta mais interessante, que a gente precise conversar sobre ela e eu vou incremento na nossa discussão. Mas nada de extraordinário. Tudo bem? Quero mais um reforço aí de áudio e vídeo. Todo mundo me escuta, todo mundo me vê, tá travando, como é que tá a conexão? Falem comigo, por favor, que eu quero saber. Tudo certo? Richard, compartilha aí, por favor, a minha tela com eles. Divida aí a tela no meio, para nós dois. Beleza, minha gente. Olha só, deixa eu conversar um pouquinho com vocês aqui sobre isso aqui. Ô, Richard, eu vou precisar usar o mouse aqui rapidinho, vê só um minuto. Só para eu aumentar a minha tela. Pronto. Ok, pode mexer aí. Pode puxar para você, o cursor. Galera, é o seguinte. Tá aqui o nosso material, tá? Nosso velho amigo PDF, tá? Um material completamente autoral. Foi feito por mim, foi feito por Normando. É para vocês, certo? Pedimos, por favor, que não reproduzam ilegalmente. Isso é um assassinato para quem produz intelectualidade, tá bom? Isso aqui é produto do nosso estudo, do nosso esforço. Se você passar para frente, se você divulgar, você estará cometendo um crime ideológico, tá certo? Nós não autorizamos a reprodução. O material é de vocês, mas é produzido por nós. Vocês compraram. Ah, professor, mas se eu comprei, eu faço com ele o que eu quiser. Não, não faz. Certo? Você comprou um curso e o curso vinculado ao material. Você não pode divulgar aí de todo jeito, porque você vai estar cometendo um crime ideológico. Portanto, use o seu material, estude e, claro, se você quiser que alguém aprenda junto com você, ao invés de pegar o material e dar à pessoa, diga que se matricule no curso. Assim, daqui uns dias, quem sabe, diga que Normando escreve um livro, publica, inclusive gratuitamente na internet, para que todo mundo tenha acesso. Mas no momento que a gente tem gasolina a 5,20 e recebendo mais um aumento, a gente precisa dar muita aula para poder viver. Beleza? Vamos trabalhar? Vamos embora, galera. Primeira página aí do nosso material, né? Eu quero que vocês vejam ali, é a página 3, tá bom? Tá aí no espelhado para vocês, mas quem quiser acompanhar no seu próprio computador ou tablet é a página 3, que trata aí sobre competência 2. Olha, o primeiro capítulo, é o capítulo A Redação no Enem, é um capítulo que trata de modo geral sobre todas as competências de redação. Essa competência em específica, essa competência 2, ela é a competência mais complexa da redação do Enem. Tá? É a competência mais complexa e, por que não dizer, é a competência mais completa da redação do Enem. Tá bem? Por quê, professor? Porque ela avalia justamente esses elementos que estão aí, ó. Presta atenção. A estrutura básica do texto dissertativo argumentativo e a mobilização de repertório sociocultural. Certo? A estrutura básica e a mobilização de repertório sociocultural. Então, resultado. A competência 2 trata da estrutura, da parte, por assim dizer, macroestrutural da redação do Enem. O que é essa parte macroestrutural, Diego? É uma competência, é a única competência da redação de vocês que, se vocês zerarem, se vocês tirarem 0 na competência 2, vocês vão tirar 0 na redação inteira. Eu acho que vocês já devem saber disso. Né? A competência 2, se ela obtiver nota 0, as outras competências não são nem corrigidas. Beleza? Por quê? Porque é ela quem sustenta o nosso texto. É ela quem trata, né? É a competência 2,
quem trata sobre a estrutura do texto, ok? E quem trata também sobre a mobilização dos famosos repertórios socioculturais. Tudo bem? Acompanhe a leitura aí, por favor, do nosso material. Baixa só o material agora na câmera, por favor. De todas as competências da matriz de redação do Enem, esta é a mais complexa de ser atendida, uma vez que leva em consideração diversos pontos. Na competência 2, então, é avaliado como o participante se apropria da proposta de redação, aplicando conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema de forma plena e consistente, bem como do texto dissertativo argumentativo, demonstrando conhecimento sobre os limites estruturais da tipologia textual em prosa. Em suma, a competência 2 é a junção bem elaborada entre o tema da redação e a tipologia dissertativa argumentativa. Qual é a estrutura básica da dissertação do Enem? Qual é a estrutura básica da dissertação do Enem? Vamos lá. Proposição, argumentação e conclusão. Galera, todo mundo aqui sabe que todo texto dissertativo ele tem começo, meio e fim, como diz a história, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Qual é a diferença? Eu vou aqui pro quadro agora. Tem um lápis por aqui? Tem. Bota aí a lousa, por favor, Richardson. Ó, eu vou aqui pro quadro pra vocês verem o negócio. Quando a gente fala em texto dissertativo, nós estamos falando disso aqui, certo? Isso aqui é muito conhecido de todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe que um texto dissertativo é dividido dessa maneira, tudo bem. Até então, professor, nenhum mistério, já sei disso tudo. O problema é que o texto que nós iremos produzir não é qualquer texto. É a dissertação argumentativa do Enem. Então, no nosso material aí, tem o seguinte, introdução. Aí aqui, ó, ao invés de introdução, repara aí no material, tem assim, ó, proposição. Você deve perceber que tem esse nome aí, proposição. Aí onde tem aí mais, aí tem argumentação, desenvolvimento, tudo bem, tá aqui. E na conclusão, nós temos conclusão, mas temos também o quê? Nós temos proposta. Então veja bem onde é que está a diferença entre a dissertação do Enem e as demais dissertações, aqui a gente chama de dissertação clássica. Olha só, vamos para o material agora. A proposição é a famosa tese, isto é, o ponto de partida do seu texto. É o que você vai propor como discussão. Daí o nome, proposição. A argumentação ou o desenvolvimento, presta atenção nisso aqui. A argumentação ou o desenvolvimento, como diz o próprio nome, é a sustentação da tese. Elas não podem se contradizer, não esqueça, que é avaliada pela competência 3, né? A argumentação, no caso, é avaliada pela competência 3 e deve desenvolver tudo o que há na tese. A conclusão, que é avaliada pela competência 5, é o fechamento lógico do seu texto, apresentando proposta de intervenção social que respeita os direitos humanos. Aí olha agora a diferença da redação do Enem para as demais propostas. Olha a diferença agora. A falta de qualquer elemento, acompanha aqui no material, repara. A falta de qualquer elemento desses descritos acima configura o que, minha gente? Texto embrionário. E, portanto, nível 2, 80 pontos na competência 2. Olha que negócio perigoso a gente acaba de descobrir aqui. A gente acabou de ver que essa estrutura que eu mostrei aqui no quadro de introdução, desenvolvimento e conclusão, ela vale para quase todas as dissertações, mas não vale para todas. Por quê? Porque a do Enem tem duas especificações. Na introdução da redação do Enem, tem que ter tese. Se não tiver tese, é mesmo que não ter o quê? Introdução. Se não tiver introdução, 80 na competência 2 e no máximo 120 na 3. Olha que perigo. Depois, a conclusão da dissertação argumentativa do Enem tem que ter proposta de intervenção. Se não tiver proposta, a nota da competência 5 é 0. Se for 0, configura texto embrionário. Por quê, professor? Porque uma das partes está faltando. A conclusão vai estar faltando.
Então, se você escrever ou um texto sem tese, mesmo que tenha introdução, ou um texto sem proposta, mesmo que tenha conclusão, você recebe nota 80 na competência 2. Por isso que não é somente dizer que é mais um texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Levando em consideração, por exemplo, que numa proposta de redação da FUVEST ou de qualquer outro vestibular tradicional ao qual você se submeta, você não precisa desse tipo de avaliação, somente na prova do Enem. Então, costuma-se dizer, por exemplo, que o Enem criou um gênero textual somente para a sua prova. Aliás, melhor dizendo, na verdade, a palavra criou fica muito forte, mas houve uma adaptação muito generosa, né, da dissertação argumentativa para a modalidade do Enem. Isto é, disse que nós temos a dissertação argumentativa do Enem, literalmente do Enem, porque nenhum outro exame vestibular e em nenhuma outra situação comunicativa você vai ser cobrado ou cobrada por esse tipo de texto. Me fiz claro até o presente momento? O que é que vocês me dizem? Tudo em paz até aí? Ok. Graças a Deus. Pois então vamos embora. Deixa eu apagar aqui essas observações para nós podermos seguir. Acompanhe aí o nosso módulo novamente. Olha só. Para as análises que iremos fazer abaixo, leve-se em consideração a proposta de redação de 2016, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A partir de agora, minha gente, preste bem atenção. Nós iremos definir agora os conceitos básicos para você começar um texto. Ou, aliás, melhor, você menos modesto. Os conceitos básicos para que vocês consigam escrever um texto. Ah, professor, peraí, então quer dizer que o senhor está vindo aqui me dar a receita de uma nota 1000? Não, não estou fazendo isso. Eu estou dizendo que o que eu vou trazer para vocês aqui agora é a garantia de que vocês não vão tirar 0 e de que vocês não vão tangenciar o tema. Isso já é de muita valia. Isso já é muito bom. Por quê? Porque vocês já estão eliminando a partir de agora, já vão eliminar, melhor dizendo, as possibilidades, simplesmente, de cometerem os 2 mais graves erros que alguém pode cometer em uma redação. Se você fugir do tema, a sua nota é 0. Se você tangenciar o tema, a sua nota na competência 2 é 40. E na competência 3 não pode passar de 80. E a competência 5 não pode passar de 120. Então, muito melhor do que não tirar 1000 é não tirar 0. E isso que eu vou mostrar a vocês aqui garante que vocês não vão tirar 0. Vamos ver o que é? O nome disso é Conceitos Fundamentais. Coloca aí só o módulo, por favor, na tela. Olha só, termos essenciais para o cumprimento da competência 2. Primeiro, tema. Aí está entre parênteses aí, mais específico. Definido a partir da frase temática, no caso, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, lembrando que o referencial é o tema 2016, ok? Espera-se que o participante compreenda e aborde o tema de forma completa, apresentando caminhos, propostas, estratégias para combater a intolerância religiosa no Brasil. Portanto, textos que neguem a existência da intolerância religiosa ou abordem apenas religião ou outros tipos de intolerância estarão fora do tema e serão zerados por fuga ao tema. Muito bem. Aparece aqui para mim, por favor. Olha só. O que é que o tema traz, professor? O tema traz, galera, uma realidade que não pode ser negada. Tudo o que for posto na frase tema da proposta não pode ser negado. Então, por exemplo, vamos
vamos ao tema de 2020. A primeira versão do Enem 2020, que foi aplicada, né, em 2021. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, porventura, você estava querendo aí, sei lá, querendo fazer um texto diferentão, estava querendo apresentar um texto mais complexo, estava querendo apresentar uma visão mais bem elaborada, aí você inventou de fazer o seguinte: então eu vou fazer de conta que esse tema aqui é uma invenção, que na verdade ele não existe. Então eu vou negar a existência do problema que está sendo apresentado, vou negar essa existência agora neste momento, ok? E vou fazer uma contra-argumentação sobre o tema. Dizendo, por exemplo, que esse estigma relacionado às doenças mentais não é lá essas verdades todas, não. Tem muito exagero da mídia, tem muita coisa fantasiosa, né? Tem muita coisa diferente aí que o povo está inventando. Pronto, esse aí é um dos caminhos essenciais para tirar zero. É um dos caminhos interessantes para isso. É você negar o que se chama de acordo prévio. É o ponto de partida da discussão. Nós iremos começar a discutir a partir daqui. Certo? A gente começa a discutir a partir daqui. Aí você vai começar a discussão desse jeito. Não, isso aí que tá falando é mentira. Isso aí não procede, não. Eu vou argumentar, mas vou argumentar dizendo que não é verdade. Então, meu amigo, acabou. Não tem como você desenvolver o texto desse jeito. Certo? Então, o primeiro conceito é o conceito do tema. É a parte mais específica do recorte temático. Bota aí o material na tela. Olha só. O segundo conceito, galera, é o conceito de assunto. O que é o assunto? O assunto é a matriz semântica mais ampla. Qualquer recorte temático que resvala na proposta temática, ou seja, não a aborda de forma completa, ficando restrito a assuntos relacionados ao tema, tal abordagem demonstra dificuldades de leitura e interpretação inaceitáveis para essa avaliação. No exemplo dessa proposta, temos como assunto intolerância religiosa apenas. Divida aí a tela, por favor. Intolerância religiosa apenas. Vamos lá. Como a gente abordaria o tema completo, professor? Galera, preste bem atenção aqui. Se o tema é caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, isso significa dizer que você não pode falar só sobre intolerância religiosa. Você não pode falar apenas o que é intolerância religiosa, como ela se configura no Brasil, quais são os exemplos de intolerância religiosa que nós temos. Se nós falássemos apenas disso, a gente estaria falando apenas do assunto. Perceba que não houve o afunilamento. Perceba que não houve o recorte temático. Se não houve recorte temático, não houve toque no tema. Se não tocou no tema, é tangência. Se tangência, 40 na competência 2 e o seu vestibular foi para a lata do lixo. Beleza? O que a gente tem que fazer? Tem que abordar os dois. Não é só falar sobre intolerância religiosa. Nós precisamos falar sobre intolerância religiosa e também sobre os caminhos para combatê-la no Brasil. Aí preste bem atenção. Olha ali onde tem, olha aqui embaixo. Acompanha aqui o meu circular do lápis aqui. Ó. Olha aqui onde tem o tema 2016. Ó. Vou marcar aqui, vou fazer um quadradinho dele. Estão vendo, né? O tema 2016. Olha só. Caminho para combater a intolerância religiosa no Brasil. Assunto é a parte mais ampla, ó. Intolerância religiosa. Tema: caminhos para combatê-la no Brasil. Se você só fala sobre intolerância religiosa e esquece essa parte aqui, você está falando somente sobre o assunto. Tangência. Se você fala de modo completo, evidentemente você está falando sobre todo o tema. Então você está com a sua redação pronta para ser completamente avaliada. Oxe, professor, como assim? Como assim o seguinte, se sua redação não falar sobre o tema ou não falar sobre o assunto, ela não tem uma avaliação completa. Se você tira 0 na competência 2, as demais competências não são nem avaliadas. Então você não tem uma avaliação completa. Sua avaliação só é completa se você contemplar toda a frase tema da proposta.
Estamos entendidos? Vamos agora treinar aqui o tema 2015. Repara, 2015. Ó, mais em cima. Vou mudar a cor do lápis aqui. A persistência da violência. Esse tema aqui foi um dos temas mais conhecidos da redação, né? Mais famosos. A persistência da violência contra a mulher no Brasil. Assunto: violência contra a mulher. É o que é mais amplo. Tema: a persistência no Brasil. Ok? Se falarmos somente sobre o assunto, professor, tangência. Por isso que, inclusive, para quem não sabe, este ano de 2015 foi o ano em que houve uma das maiores quantidades de tangência da história da redação do Enem. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Olha para o material aí. Ó, por causa disso aqui. Não era falar somente sobre violência contra a mulher. Era falar sobre a persistência. E isso estava exposto de modo sutil nos textos motivadores. Quando a gente chegar na análise dos textos motivadores, eu vou mostrar a vocês por que isso acontece. Nos textos motivadores mostrava por que o tema discutido era persistência e não somente violência contra a mulher. Havia um afunilamento. E você, enquanto candidato ou candidata, precisava demonstrar esse conhecimento naquele momento. Se você não fala sobre a persistência e não desenvolve a persistência, você estaria tangenciando o tema. Eu quero deixar bem claro a seguinte situação, a seguinte situação. Preste bem atenção. Bota somente a minha aqui na tela, por favor, Richardson. Olha só. Quando se fala, minha gente, deixa eu pegar outro lápis aqui. Quando se fala, para fazer mais claro para vocês, quando se fala de falar sobre alguma coisa no tema, está querendo falar o seguinte, o tema é esse aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar o tema de 2015, que é o que a gente está analisando aqui agora. A persistência da violência contra a mulher no Brasil. Presta atenção nisso aqui. Eu já me deparei com isso muitas vezes quando eu estou corrigindo texto. Inúmeras vezes eu me deparo com essa situação. O aluno, o candidato ou a candidata, o aluno ou a aluna, escreve um texto, certo? Aí lá na introdução, ele toca no ponto, ele diz na introdução que existe, veja só, ele diz lá na introdução, ele diz que existe... Opa, peraí, tá fugindo da tela de vocês. Deixa eu descer aqui o nível. Lá na introdução, ele diz que existe a persistência da violência contra a mulher. Lá na introdução. Toca nesse ponto, certo? Então deixa eu apagar aqui. Colocar para cá. A persistência. E agora? Tá dando para ver? Dando para ver agora? O que me dizem? Pronto. A persistência da violência contra a mulher no Brasil. Lá na introdução, o texto vai e enuncia que existe persistência da violência. Lá na introdução, bem despretensiosamente, como quem não quer nada. Passa o resto do texto inteiro falando só sobre violência contra a mulher. Dando exemplo, julgando, né? Analisando a violência contra a mulher. Dizendo como se configura. Ok. Termina o texto e em momento algum do desenvolvimento do texto desta pessoa aparece o
desenvolvimento da persistência. A persistência aparece apenas anunciada lá na introdução. A pergunta que eu quero fazer a vocês é a seguinte: esse texto contemplou por completo o tema, sim ou não? Aparece a palavra persistência e a afirmação de que há a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Entretanto, na argumentação, não tem nenhum desenvolvimento acerca do tópico persistência. Ok? Nenhum desenvolvimento. Aí você, professor, mas espera aí. Esse texto vai ser tangenciado por não ter falado de persistência e não apareceu no desenvolvimento, não foi? E não apareceu na introdução, não foi? Apareceu. Só que deixa eu dizer a vocês, sabe o que é que a matriz de referência do Enem diz para o que é que significa contemplar casos de desenvolvimento no texto? Toda a matriz semântica, toda a frase tema precisa ser desenvolvida. Professor, o que é desenvolver alguma coisa? Lançar mão de quê, minha gente? De argumentação. Se eu disser lá na minha introdução que a persistência da violência contra a mulher no Brasil existe, é um cenário lamentável e que deve ser combatido, eu não estou desenvolvendo nada. Eu só estou anunciando a minha tese. A minha tese, ela não está desenvolvida. A minha tese está anunciando que eu vou desenvolver. Então, por isso, eu não posso afirmar de jeito nenhum que um texto, só porque tocou numa parte do tema lá na introdução, ele desenvolveu aquela parte. Desenvolvimento é para estar no desenvolvimento. Desenvolvimento é para estar na argumentação. Se não tiver, não conta. Recado dado? O fato de vocês citarem palavras que estão no tema não vai salvar você da degola. Não vai salvar seu texto do zero ou do tangenciamento. Ou desenvolve ou não vale. Então, por isso, é que a gente vai justamente sistematizar esse conhecimento a ponto de nós podermos criar confiança de continuarmos nossa caminhada e escrever um texto completo sem ter medo de ter esquecido nada. Divida aí a tela agora, por favor. Vou apagar as observações que eu fiz aqui, certo? Para a gente continuar a nossa análise. Voltando aqui, pessoal, para o conceito de tangência, tá aqui, ó, o tópico número 3, já está muito conhecido de vocês isso aqui, o conceito de tangência. Tangência é observada naqueles textos que apenas resvalam no tema, ou seja, não contemplam tudo o que há na frase tema, só contemplam parcialmente o assunto. Falam somente sobre o assunto, não afunilam a discussão. E repertório, tópico 4, né, é um dos maiores desafios para o candidato, pois é ele quem vai atestar se você tem ou não conhecimento de mundo. Tá bom? Distante dos textos motivadores. Vamos falar muito sobre repertório daqui a pouco. Deixa eu só conferir uma coisa com vocês aqui. Vamos terminar a análise desses temas que tem aí. Olha só. Olha para cá. 2017. 2017, acompanhe o material. Os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Qual é o assunto, pessoal? Qual é a parte mais ampla? Formação educacional de surdos. Qual é o tema? Os seus desafios no Brasil. Então, falar somente a formação educacional dos surdos não seria suficiente para abordar o tema em sua completude. Você precisaria analisar também os desafios para essa formação. Beleza?
Tema de 2018, manipulação do comportamento do usuário. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Assunto: manipulação do comportamento. Assunto: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, né? E o assunto é manipulação do comportamento do usuário e o tema pelo controle de dados da internet. Não adiantaria falar apenas sobre a manipulação do comportamento do usuário. Teria que ser específico, né? Sobre o que era, né? O tema 2019, nós temos aí, foi o tema a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual foi o assunto? Cinema. Qual foi o tema? Democratização do seu acesso no Brasil. Então você não deveria falar somente sobre o cinema. Tinha que falar também sobre a democratização do seu acesso. Inclusive vai conversar um pouco sobre esse tema aqui depois, quando a gente for analisar os seus textos motivadores, porque a gente vai falar um pouco sobre a importância da análise desses pressupostos que tem aqui. Em 2020, a primeira aplicação, lembrando que nós tivemos até este momento 3 Enems já, né? 3. A gente teve o primeiro Enem presencial, cujo tema foi esse aqui, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Aliás, antes dele, tivemos o digital, né, que falava sobre diferenças regionais do Brasil. Tivemos o Enem digital. Depois, nós tivemos o Enem presencial, primeira versão, que foi esse aqui, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, o assunto doenças mentais e o tema, o estigma na sociedade brasileira, né? E agora tivemos, recentemente, semana retrasada, nós tivemos a terceira versão do Enem, que foi a segunda versão presencial para aquelas pessoas que declararam estar com sintomas gripais, né? E por direito tiveram a sua prova reaplicada. E o tema foi sobre... O tema foi sobre altruísmo, não. Me lembre aí, por favor, o tema foi sobre o valor, não foi altruísmo, não. Foi sobre empatia. O desenvolvimento da empatia, né? A empatia entre os cidadãos brasileiros. Falei altruísmo porque tem relação, tá bom? Então, olha só. Se falasse apenas sobre doenças mentais, era só sobre o assunto. Se falasse sobre o estigma relacionado a essas doenças mentais, você estaria, né, se desenvolvesse esse tópico, você estaria desenvolvendo o tema por completo. Agora, antes de falar sobre introdução, sobre tese, eu quero conversar um pouco com vocês, certo? Acerca do... Deixa eu só apagar isso aqui. Conversar um pouco com vocês acerca de um conceito aqui, que é o conceito de acordo prévio, certo? Que conceito é esse, professor? É um conceito, minha gente, que vai fazer com que nós tenhamos o ponto de partida para a discussão que você quer traçar. Eu vou só conferir uma questão aqui no material. Ah, tem aqui. Achei. Olha só. Eu vou pular aqui já para a página 5. Eu estou na página 5 aí. Estrutura básica de uma tese universal. A partir disso, nós vamos desenvolver o conceito de acordo prévio, que é o ponto de partida de qualquer discussão. Se você tem um tema, como esse tema número 1 aí, ó, o combate à depressão no Brasil. Olha só, primeiramente, saiba que a tese deve ser obrigatoriamente relacionada ao tema e, de preferência, à frase tema da proposta. No entanto, a tese é o seu ponto de vista, portanto, o seu encaminhamento pode ser dado por você, desde que tenha relação com o tema, claro. Você pode, em qualquer tema de redação no estilo do Enem, considerar que o tema é um problema. A partir disso, o estabelecimento das causas fica de graça. Perceba. O tema é o combate à depressão no Brasil. Esse é o tema. Primeira etapa que a gente vai cumprir, considerar que é um problema. O que a gente faz? O combate à depressão no Brasil é um problema. Está aí no A1. O combate à depressão no Brasil é um problema. E a partir de agora você vai dizer por que é um problema. A pergunta que nós fazemos aqui, galera,
para essa circunstância é, repara, a pergunta é, por quê? Por que é um problema? Olha a resposta aqui, ó. Tanto pelo preconceito em tratar a doença, quanto pela falta de assistência do Estado em auxiliar nos casos. Isso aqui, minha gente, e olhe, eu estou pegando a frase tema da proposta e transformando em tese. Tem muita gente que tem muita dificuldade com tese. Eu não sei se algum de vocês que está aqui me assistindo tem. Mas a dificuldade com a tese ela é completamente sanada a partir dessa realidade aqui. Ninguém precisa ir em busca de tese desesperadamente. A tese está na sua frente. A tese está na frase tema da sua proposta. Você não precisa fazer mais nada. Só precisa transformar em problema. É claro que existem frases e frases. Nem toda frase tema é igual. É bem verdade isso. Mas a gente tem adaptações a fazer a partir delas todas. Certo? Mas vamos ver isso aqui, ó. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Repara. Olha para cá. Vamos pegar aqui, ó. Continuando aqui o nosso material. A proposição fica na introdução. Portanto, como é que a gente faz? Como nós fazemos uma introdução, afinal de contas? Perceba que o nosso material ele é todo linear, certo? A gente está começando aí do início do texto, da parte da introdução. Como deve ser a contextualização, minha gente? Presta atenção. Coloca aí só o material, por favor. Sempre deve contribuir para a conclusão lógica da tese. Não adianta você usar uma alusão histórica riquíssima se ela não vai contribuir em nada com o problema que você vai apresentar na tese. Perceba abaixo como uma contextualização sem relação com a tese torna a introdução confusa e estranha. Veja bem, no século XIX, o Ocidente conheceu a Revolução Industrial, que modificou acima de qualquer outro aspecto a mão de obra do ser humano e, por conseguinte, as relações de trabalho, dando origem, a priori, ao que se conhece por operários. Nesse sentido, é importante pontuar que mesmo essa revolução tendo gerado muitos empregos em diversas circunstâncias, o jovem se localiza em uma situação de tensão nessa realidade, uma vez que boa parte deles se encontra desempregado, sobretudo no Brasil. Assim, evidencia-se que o desemprego entre jovens no Brasil é um problema causado, sobretudo, pela ineficiência do poder público em promover a empregabilidade, bem como da baixa capacitação do jovem para entrar no mercado. Olha só, como é que a gente vai discutir a partir de agora essa parte? Divida aí a tela comigo e o material, por favor. Ó, essa parte que está em salmão, essa cor aí inicialmente, é a contextualização. Perceba que ela vai falar sobre Revolução Industrial, que deu origem à classe operária. Até aí, tudo bem. Inclusive, a contextualização ela tem tudo a ver com o tema. O tema aí fala sobre a empregabilidade dos jovens. Emprego tem tudo a ver com a Revolução Industrial, tem tudo a ver com o século XIX, pá, beleza, sem problema. Agora me diga uma coisa. Aliás, o tema não tem a ver com empregabilidade do jovem, não. O tema tem a ver com geração de emprego e renda, né? De modo geral. E também com o agravante do jovem, né? Aí vem a adaptação da contextualização com a tese. E aí aparece misteriosamente, marcada aí de verde, essa figura do jovem. E eu pergunto a vocês, olha só, olha esse parágrafo aqui que está a partir no trecho acima. No trecho acima, perceba que o elemento jovem apareceu surpreendentemente. Isto é, ele não foi citado na contextualização, para posteriormente ser desenvolvido. O jovem, nesse parágrafo, literalmente surge do nada e coloca toda a credibilidade do parágrafo em xeque, uma vez que a contextualização e a tese não mantêm relação alguma. Uma fala sobre revolução industrial e outra sobre desemprego de jovens. Desconectadamente.
não façam isso em casa. Vocês estão percebendo, pessoal, que a contextualização fala sobre a evolução industrial e o surgimento da classe operária. Aí ele vai fazer o comentário e joga a figura do jovem. Aí vem a tese e diz que o desemprego entre jovens no Brasil é um problema. Sim, mas o que é que tem nessa contextualização que fala sobre desemprego de jovens? Eu não estou vendo. Então, se a sua contextualização não contribui com a sua tese, o que é que ela está fazendo aí? Não tem serventia nenhuma, minha gente. Não adianta, você vai falar sobre um tema. Aí aparece o tema, automaticamente vem à sua mente um repertório para a introdução. Aí você, eita, vou usar não sei o quê. Sim, a pergunta que eu faço é como? Como é que você vai usar esse repertório? O que é que tem neste repertório que você quer utilizar, que também tem na realidade brasileira contemporânea, que é o motivo do tema? O que é que tem neste repertório que você vai utilizar que não tem na realidade brasileira contemporânea? Porque é esse tópico em comum que vai justificar o uso do repertório sociocultural. É isso que o Enem chama de produtividade. A gente vai chegar nesse conceito também um pouco mais à frente, como formos falar de repertório sociocultural. Eu nunca vi algo tão difícil e tão banalizado quanto o uso de repertório sociocultural. Eu nunca vi. Porque eu me deparo com alguns textos que eu corrijo e eu digo, olha, esse repertório aqui não foi produtivo, não. Como assim, professor? Eu não citei fulano? Eu não coloquei os dados do IBGE? E? O que tem a ver uma coisa com a outra? Quer dizer que o fato de você citar fulano, colocar dado de Beltrano, significa dizer que você usou isso de modo produtivo? Tá aí essa contextualização que vocês estão vendo com Revolução Industrial. Um repertório assim, pomposo, conhecidíssimo. Uma relação, inclusive, o repertório é legítimo. O que foi dito aí é verdadeiro. O problema é que é improdutivo. Não tem serventia nenhuma. Olha aí o material como fica. Repara. Como a contextualização deve estar relacionada à tese? Olha só, bota só o material na tela aí. Comumente, vê-se que a estrutura da introdução de textos dissertativos e argumentativos é constituída de contextualização mais tese. Entretanto, esquece de dizer que determinados tipos de contextualização que são utilizadas não estão diretamente relacionadas ao tema, ou são ficcionais, não estão ligadas diretamente à realidade, ou dependem, de modo geral, de alguma analogia. Caso a estrutura apenas contextualização mais tese, apenas seja contextualização mais tese, essa relação com a realidade não irá acontecer e, portanto, a contextualização ficará inútil, como no exemplo anterior. Abaixo, vejamos um exemplo de quando essa conexão, relação como queira, né, não acontece e um de quando acontece. Agora vocês vão ver a diferença entre uma introdução com relação e uma introdução sem relação. Prestem atenção aqui. Só um minutinho. Vamos lá. O filme norte-americano Capitão Fantástico conta a história de uma família que mora na floresta, na qual o pai, Ben, educa os seus filhos num rígido sistema, provendo-lhes as bases teóricas e práticas necessárias para os seus desenvolvimentos. Dessa forma, vê-se que tal cenário de educação domiciliar não é uma opção legal e, por isso, várias famílias ainda lutam para conseguir esse direito, ignorando as várias consequências negativas que tal prática pode acarretar, uma vez que a importância das escolas é indiscutível para o desenvolvimento do indivíduo, pois nesse ambiente ocorre o amadurecimento das habilidades de socialização do jovem,
Além disso, é lá onde existem profissionais qualificados para fornecerem o processo correto de educação. Prestem atenção aqui, que aparentemente esse texto está perfeito. Divida aí a tela, por favor, com o material. Olha só. Nesse parágrafo, observe que a contextualização que está sublinhada e a tese, entre a contextualização e a tese, não existe nenhum tipo de ponte. Depois disso fica a pergunta, no popular, o que tem a ver o filme Capitão Fantástico com a educação domiciliar no Brasil? Percebam que falta algo? Agora, veja o exemplo de quando esse algo aparece. Eu vou voltar de novo para o mesmo texto para mostrar o vazio que fica. O filme norte-americano Capitão Fantástico conta a história de uma família que mora na floresta, na qual o pai, Ben, educa os seus filhos num rígido sistema, provendo-lhes as bases teóricas e práticas necessárias para o seu desenvolvimento. O que ele está dizendo aí? Que no filme Capitão Fantástico, que é ficcional, não é realidade, ele podia ser baseado em fatos reais, podia ser o que fosse, mas é filme, foi gravado num estúdio. Não são pessoas, são personagens. Aquilo é uma representação da realidade. Portanto, minha gente, não existe nenhuma obra ficcional que exemplifique a realidade. Como dizia Aristóteles, no conceito mais famoso de arte que nós conhecemos, a arte imita a vida. Imita. Ela não é a vida. O próprio Ferreira Goulart, que estabeleceu um conceito de arte que para mim é fantástico. Ele diz que a arte existe porque a vida não basta. Então, mesmo a arte sendo um complemento da vida, não é a vida. A realidade é intangível, minha gente. E a gente precisa demonstrar esse conhecimento. Você não pode dizer que o que aconteceu no filme não sei o quê, no livro não sei das quantas, é a realidade. É representação. Guardadas as devidas proporções. Adaptando da ficção para a realidade. Saindo do universo cinematográfico e trazendo para o Brasil. Aí é outra história. Vamos conversar também sobre isso daqui a pouco. Sobre como utilizar um repertório ficcional. Não é de qualquer jeito que se utiliza. Estão percebendo o nosso grau de preocupação com vocês? Estão percebendo que a gente preza por essas minúcias que fazem com que vocês não demonstrem analfabetismo funcional na escrita. Porque a maior parte dos seus colegas, se é que vocês um dia também já não fizeram isso, fazem isso. E isso é um diferencial muito forte entre um texto. É demonstrar exatamente que você é uma pessoa que domina a linguagem de modo proficiente. Tão proficiente que você é capaz de reconhecer que ficção é ficção e que realidade é realidade. A maior parte das vezes isso não acontece. E aí, no exemplo em questão, nesta introdução que está aí, entre o exemplo Capitão Fantástico e a realidade brasileira, tem um abismo, minha gente. Um abismo sem fim. Mas nada disso foi considerado no texto. Materialmente, nada foi considerado no texto. Depois de um ponto, tem lá o direto. Dessa forma, vê-se que tal cenário da educação não é uma opção legal. Hã? Então quer dizer que o homeschooling, porque essa proposta aqui é sobre homeschooling, para quem não está percebendo. Então quer dizer que o homeschooling não é uma opção legal, porque no filme Capitão Fantástico não deu certo. Tá ficando doido, é? Vocês estão percebendo aí? Quando a gente olha para as entrelinhas do texto, para aquela coisa mais minuciosa, a gente vê, meu Deus do céu, é mesmo. E quantas vezes a gente já fez isso? Então é justamente esse tipo de preocupação que nós temos com vocês e é esse tipo de coisa que a gente quer trazer para cá. Agora vamos para o oposto.
Vamos perceber quando essa relação ela é explícita. Olha para cá. Bota só o material. O filme alemão O Milagre da Cela 7 mostra uma prisão em que há muitos indivíduos em uma cela, o que acarreta com frequência rebeliões e intensas manifestações de violência. A partir dessa obra, tal cenário, embora ficcional, mostra-se não só assíduo na realidade brasileira, mas também agravado. Sobre esse âmbito, é possível discorrer acerca da persistência da crise no sistema penitenciário desse país. Desse modo, essa questão é preocupante e se relaciona tanto à superlotação das cadeias quanto à falha na ressocialização dos presos. Vou continuar a leitura no parágrafo de baixo aqui para vocês verem a análise. Desta feita, perceba a diferença quando, entre a contextualização que está sublinhada e a tese que está em negrito, há uma relação argumentativa, semântica. Com essa relação, o texto demonstra conhecimento de língua e de contextualidade, ao discernir entre o que é ficcional e o que é realidade. E mais que isso, mostrar no texto, veja que no texto está de letra maiúscula, que sabe essa diferença. Isso é o ideal. Divida aí a tela. Galera, deu para perceber a diferença de segurança que passa para quem está lendo o texto que mantém a relação e o que não mantém a relação? Vocês conseguem ver com clareza isso? Me respondam, por favor. Vocês conseguem ver isso com clareza? Tudo primeira? Até então, tem alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta a fazer? Tá dando a explicação tá legal? Tá tudo claro? Beleza. Simbora. Olha só. Deve ficar claro para vocês, acompanhando o material, que essa relação é sempre a materialização da contextualização na sociedade brasileira contemporânea. Obrigatoriamente, sim. Todos os temas do Enem foram e serão sempre relacionados à sociedade brasileira contemporânea. Afinal, não há nenhum sentido em não o ser. Não há sentido em uma prova acontecer em um determinado ano e cobrar dos candidatos ou das candidatas o conhecimento de uma sociedade de anos anteriores. A partir disso, tenham sempre em mente que a ponte que deve ser feita é entre o que a contextualização diz e como isso se manifesta hoje em dia. Vejam abaixo outro exemplo sem ser com contextualização ficcional. O mesmo tema, o tema no homeschooling. Mesma coisa aí. Ó. O homeschooling, bota só o material, por favor. O homeschooling é definido como o ensino domiciliar de crianças e de adolescentes em idade escolar, sendo aplicado por ação de algum familiar ou tutores especializados nos conteúdos lecionados. Apesar dessa modalidade de ensino não ser regulamentada no Brasil, o ensino doméstico pode ser considerado uma alternativa razoável à educação formal escolar. Dessa forma, é aceitável esse tipo de didática, tendo em vista as constantes práticas de bullying no âmbito escolar. Porém, não deve ser regulamentado de forma imediata e desorganizada devido ao risco de comprometimento do processo de socialização do indivíduo que opta pela educação familiar. Divida aí a tela. Repara agora como ficou. Contextualização é a definição de homeschooling. Beleza? Aí a parte em vermelho é, apesar dessa modalidade de ensino não ser regulamentada no Brasil, o ensino doméstico pode ser considerado uma alternativa razoável.
Então, o que foi que houve? Ele pegou o texto, né? Pegou a contextualização, que foi a definição de homeschooling, fez um comentário em uma relação argumentativa de concessão, marcada pelo apesar de, e depois jogou a tese. Então, a estrutura, na verdade, a estrutura de uma introdução, a partir de hoje vocês não vão mais errar. Quando perguntarem como é que é dividida uma estrutura de uma introdução da redação do Enem, aí você, em vez de dizer assim, contextualização mais tese, vocês vão responder como, a partir de hoje? Digita aí no chat para eu ver. Quando perguntarem como é a estrutura de uma introdução de uma dissertação argumentativa, como é a estrutura agora? É somente contextualização mais tese? Ou tem mais coisa? Contextualização, como a Natália comentou aí embaixo, contextualização mais ponte mais tese, ou contextualização mais relação com a realidade brasileira contemporânea mais tese. Nunca coloque somente a contextualização, ponto, e já jogue a tese. Isso torna o texto extremamente vazio, né? Principalmente para quem tem uma percepção mais aguçada. Tudo bem? Beleza. Continuando aqui nossa discussão. Afinal de contas, o que é a tese, pessoal? Esse bicho de sete cabeças para muita gente que tem muita dificuldade com tese. Nós percebemos ainda hoje alunos de terceira série do ensino médio, alunos de pré-vestibular, já acabaram o ensino médio e tem muitos deles que manifestam graves dificuldades com a tese. Chegou o momento agora da gente começar a sanar essas dificuldades. Bota só o material aí. De acordo com o manual da redação do candidato para o Enem, a tese é a proposição de toda a discussão que será feita no texto. Prestem atenção aqui. Assim, você irá propor uma discussão que necessariamente é um problema. Primeiro ponto. E você tem que deixar claro isso, você tem que deixar claríssimo. Além disso, deve eleger os dois mais significativos motivos ou causas da existência, da persistência ou do aumento desse problema e sinalizar os possíveis modos de solução. Isso aqui tudo, professor, a gente faz na introdução, não necessariamente. Essa parte aqui da sinalização dos possíveis modos de solução não é obrigado que você deixe claro, não. Isso aí não é obrigado, não. Certo? Mas o resto é obrigatório. Qual a relevância da tese para o resto do texto? Ela é o seu olhar sobre o tema. Sem ela, você não tem nem sobre o que argumentar. Galera, a tese é o seu olhar sobre o tema. A tese é o que você vai propor de discussão. A tese precisa ser necessariamente elaborada com um tom de subjetividade. Por quê, professor? Porque a objetividade ela fica por conta da dissertação. Quando você contextualiza, você está sendo objetivo ou objetiva. Você está trazendo conceitos, inclusive a tipologia dissertativa, ela fala sobre isso, né? É falar com propriedade sobre determinado assunto. Essa fala com propriedade não é nada mais, nada menos do que dissertar. Mobilidade urbana é tal coisa. De acordo com o filósofo fulano de tal assunto significa isso. Isso não é você quem está falando. O Brasil é um país muito violento. Isso é demonstrado pelos intensos assassinatos que existem neste país. Isso não é você que está falando. Você está dissertando, falando sobre alguma coisa.
Agora, Lucas, você que perguntou aí, como assim com um tom de subjetividade? Quando eu digo assim, meu amigo Lucas, preste bem atenção. O Brasil é um país muito violento. Isso se manifesta, isso se exemplifica pela quantidade de assassinatos que é cometida, né, durante um ano. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de quase agora, recentemente, o último, o 19/20, quase 50 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. E ainda assim houve uma redução. 18, 19 tinha sido 54 mil pessoas assassinadas. Aí você coloca um ponto, Lucas, nessa dissertação. Você falou o que outras pessoas disseram, você externou fatos. Você externou constatações. Não foi você quem disse nada. Você está só falando com propriedade assunto dos outros. Isso aí é ser objetivo. Você está falando aquilo que está a olho de todos. Aí você pergunta, onde é que está a subjetividade, professor? A partir de agora. Quando você vai falar sobre a tese. Aí a sua tese seria como, professor, minha tese? A sua tese seria justamente o fato de dizer, a partir disso, ou diante desse cenário, é necessário combater a violência urbana brasileira. Ou então é necessário promover segurança pública no Brasil. Ou então, se você colocar, é necessário combater a violência pública brasileira, tanto pela preservação do direito à segurança do cidadão, quanto pelo melhor bem-estar da sociedade. Lucas, quando você diz a segurança pública no Brasil tem que ser promovida, quando você diz que a violência tem que ser combatida, e diz que isso é um problema, isso aí não é mais objetivo. Agora é você quem está falando. Isso aí é sua tese. Por isso que eu disse que nós temos subjetividade em toda tese. Não existe tese objetiva. Porque uma tese é uma defesa. Toda defesa é subjetiva. É a defesa de um problema. Você vai defender que algo tem que ser feito. Não importa. Compreendido ou não? Beleza, moral. Divide aí a tela de novo. Olha só. Ela jamais... Deixa eu apagar aqui logo o que tem. Ela jamais pode ser contradita. Se você o fizer, vai estar adotando uma estratégia argumentativa que Aristóteles chamava de autofagia. Isto é, vai estar autodestruindo o seu próprio texto. Porque, se sua opinião sobre o tema é uma, você não pode, na sua própria argumentação, dizer que é outra. Em resumo, a argumentação serve para que você mostre que a sua tese tem lógica, se está correta. Portanto, desenvolva com argumentos convincentes e com autoria as tais causas que você elegeu como as principais para o problema da proposta. Então, a sua argumentação vai servir para você demonstrar que a tese que você defendeu, ela é verdadeira. Ela não é a única verdade. Ela não é a melhor alternativa, mas ela é verdadeira. Se você diz que no nosso país a violência tem que ser combatida e diz os motivos pelos quais isso tem que acontecer, o seu papel, textualmente falando, é desenvolver esses motivos. Mostrar por que é que eles são verdadeiras demonstrações de preservação da segurança pública e da liberdade do indivíduo, do cidadão. A argumentação serve para isso. Tese versus proposta de intervenção. Acompanha aí. A proposta de intervenção tem qual finalidade? Está aí a resposta imediata. Resolver, nem que seja
parcialmente os problemas que você mesmo ou você mesma elegeu na tese. Portanto, tome cuidado. É inadmissível que uma proposta de intervenção tenha medidas para resolver um problema que você nem sequer citou. Isso é, além de tudo, perda de tempo. Quantos textos eu não corrijo, meu Deus do céu, na minha vida, já corrigi até hoje, corrijo sempre. Textos que elaboram medidas maravilhosas para problemas que não foram nem citados. Me expliquem qual é o fundamento disso. Ou então, um problema semelhante. Argumentações perfeitas, desenvolvimentos muito bem consolidados, demonstrando problemas, desenvolvendo problemas com causa, com efeito, com exemplo, com relação com a realidade. Aí chega na proposta de intervenção, não tem proposta, não tem medida para o problema que foi desenvolvido. Isso tudo, minha gente, é problema de um conceito muito importante que nós iremos estar futuramente, chamado de projeto de texto. A relação que existe entre a tese, o desenvolvimento e a proposta de intervenção. Nada pode faltar. O que está na tese tem que ser desenvolvido no desenvolvimento. O que está no desenvolvimento tem que ter proposta na conclusão. E a sua conclusão tem que ter relação com a discussão e tem que elaborar medidas apenas para os problemas que estão no seu texto e que foram desenvolvidos por você. Por isso que existe uma relação intrínseca entre proposta de intervenção e tese. Tá aí, ó. Por exemplo, imagine que no tema a persistência da crise carcerária no Brasil, você eleja na tese, como principais causas, a falta de infraestrutura e o mau cumprimento do Código Processual Penal brasileiro. Então, vamos lá. Você coloca como principais causas da persistência da crise carcerária no Brasil a falta de infraestrutura e o mau cumprimento do Código Processual Penal brasileiro. Nisso, na proposta de intervenção, além de outras mais, há uma que solicita maior celeridade da justiça em julgar casos de presos provisórios. Percebeu a incompatibilidade? Na tese, não há nada que coloque a justiça e sua lentidão como alguma causa passível de proposta de intervenção. Mais uma vez, não faça isso em casa. Você coloca na sua tese que os dois principais problemas da crise carcerária, da persistência da crise carcerária, são falta de infraestrutura e mau cumprimento do Código Penal Processual. Certo? Processual penal. Aí você vai na conclusão e elabora uma proposta de intervenção solicitando mais celeridade da justiça. A pergunta que fica é: aonde isso foi desenvolvido? Cadê o momento em que, na sua tese, você diz que a vagareza da justiça, a morosidade da justiça é um problema? Ah, professor, mas eu não coloquei não, como problema não. Então, por que tem proposta? Outra pergunta que geralmente aparece: professor, eu esqueci de colocar um problema na tese, mas lembrei no argumento, lembrei no desenvolvimento. Aí coloquei o desenvolvimento e fiz proposta para ele. Está errado? Está. Está errado. Tem que estar na tese, tem que estar no desenvolvimento e também na conclusão. Fui claro? Tudo em paz aí ou não?
Ok. Agora vamos finalmente para a estrutura da tese. A estrutura básica de uma tese universal. Começamos a falar um pouco sobre ela, depois eu voltei para esclarecer alguns conceitos para vocês. Primeiramente, saiba que a tese, acompanhe o material aí, deve ser obrigatoriamente, relacionada ao tema e, de preferência, à frase tema da proposta. No entanto, a tese é o seu ponto de vista, portanto, o seu encaminhamento pode ser dado por você, desde que tenha relação com o tema, claro. Por isso, Lucas, vou voltar para a sua pergunta lá. Por que é que a tese tem subjetividade, professor? Justamente por causa disso. Porque é o seu direcionamento. É você quem vai encaminhar. Você pode, em qualquer tema de redação no estilo do Enem, considerar que o tema é um problema. A partir disso, o estabelecimento das causas fica de graça. Agora vamos lá. Coloca aí, por favor, só o material. Vamos para o tema 2. A gente já conversou sobre ele. Tema 2. A importância do uso das energias renováveis para o futuro do Brasil. Esse é o tema. A importância do uso das energias renováveis para o futuro do Brasil. Primeiro ponto que a gente deve... Primeiro método que nós devemos adotar para transformar em tese. Considerar que é um problema. Exemplo. O uso das energias renováveis é importante para o futuro do Brasil, mas, atualmente, configura-se como um problema ou como um entrave. Por quê? Olha a pergunta por quê, novamente, pessoal. Repara. Ó, a velha pergunta aqui, ó. Por quê? Ó, tanto pela ineficiência do Estado, quanto pela construção histórica da matriz energética brasileira. Professor, eu não entendi por que foi que o senhor colocou aí que o uso das energias renováveis é importante, mas atualmente é um problema. Ora, pessoal, eu coloquei justamente pelo fato de que... Divida aí a tela. Não é razoável que a gente diga que o uso das energias renováveis é um problema. É a falta dele que é um problema. Então, quando você tem um tema que fala sobre a importância de tal coisa, a necessidade do uso, a necessidade do combate, você não pode dizer que isso em si é um problema. É a falta disso que é o problema. Então, como nós não podemos transformar a frase tema da proposta em tese diretamente, nós precisamos de manter uma relação argumentativa para poder virar tese. Diferentemente da persistência da violência contra a mulher, daqui que está aqui no quadro. Por que é que nós podemos dizer que a persistência da violência contra a mulher no Brasil é um problema, mas não podemos dizer que o uso das energias renováveis é importante. Aliás, não podemos dizer que o uso das energias renováveis para o futuro do Brasil é um problema. Pela natureza do tema. Violência contra a mulher e sua consequente persistência é uma problemática explícita. Está muito claro que é um problema. É só você reforçar e colocar as causas. Agora, como vem o uso das energias renováveis, aí já não é mais assim. Não é desse jeito mais que funciona. Nós precisamos manter uma relação argumentativa de modo que os problemas fiquem explícitos também. Mas você não pode considerar que uma coisa boa é um problema. Aí você imagina aí um tema que tenha a importância. A importância do combate ao sedentarismo no Brasil. Aí vamos transformar em tese. A gente coloca assim: o combate ao sedentarismo no Brasil é um problema. Hã? Não, não é um problema. O problema é a falta dele. É a falta do combate.
Então, nós precisamos adaptar a frase tema da proposta de modo que ela se torne uma tese viável para a gente. Por favor, vocês podem ir lá no nosso IGTV no Instagram. Tem um deles, eu vou compartilhar com vocês no grupo. Me lembre depois quando terminar a aula. Tem um trechinho de uma aula em que eu ensino vocês a fazer isso. É uns 15 minutos. Em que eu mostro como é que a gente transforma. Eu estou mostrando aqui agora, mas pode ser que reste alguma dúvida depois. Aí vocês vão assistir para ficar completo. Certo? Sempre há como transformar a frase tema de uma proposta em uma tese. Aqui tem mais exemplos. Olha só. Olha o terceiro tema. Os efeitos da obesidade na saúde pública brasileira. Primeiro passo, letra A. Considerar que é um problema. Exemplo. A obesidade causa efeitos na saúde pública brasileira, o que se configura como um problema. Aí tá sossegado. A gente considera um problema e diz por que é um problema. Aí você arruma os dois porquês, desenvolve um em cada parágrafo do desenvolvimento e tchau pra galera. Beleza? Olha só. A obesidade causa efeitos na saúde pública brasileira, o que se configura como um problema. Por que, professor, se configura como um problema? Tá aqui, ó. Ó. Por quê? Tá aqui o primeiro porquê. Tá aqui o segundo porquê. Tudo bem? Pelo cultivo de um estilo de vida sedentário. Certo? E pela adesão ao modo contemporâneo de alimentação. Aí você vai desenvolver a partir de agora, com causas, com efeitos. A causa já foi dada. A partir daí você faz a relação. Vamos desenvolver isso bem melhor depois. Mas existe um joguinho de perguntas muito interessante para fazer para a gente desenvolver um tema desse. Eu vou dar só um bizu aqui, rapidinho. Só uma antecipação do que a gente vai desenvolver depois. Presta atenção. Ó. O desenvolvimento que a gente pode fazer fica desse jeito. Ó. Presta atenção no meu percurso que eu vou falar agora. Por quê? Escuta, galera, escuta. Por que o cultivo de um estilo de vida sedentário contribui para o aumento da obesidade? Alguém pode me responder aí no chat? Por que o cultivo de um estilo de vida sedentário contribui para a obesidade? Quem é que responde aí? No chat. Rapidinho. Basta uma resposta simples. Vamos lá? Por que o cultivo de um estilo de vida sedentário contribui para a obesidade? Quem é que pode responder aí? Vou ler sua resposta aqui, Natália. Pois sem atividade física, não há perda de calorias. E sem isso, o corpo permanece retendo gordura. Ok. Galera, isso que Natália respondeu aí é um efeito da obesidade. Como é que é o tema? O tema é o quê? Voltando lá para cima, ó, repara. Olha o tema qual é, ó. Ó. Olha o tema. Os efeitos da obesidade. Se ligou aí? Então a pergunta que eu fiz, relacionando a causa que eu escolhi com a frase tema, me gerou uma resposta que é justamente o direcionamento do tema. Professor, toda vez eu posso fazer isso? Toda vez você pode fazer. Vamos para a segunda pergunta, de acordo com a segunda causa?
Deixa eu apagar aqui. Desce. Segunda pergunta. Por que a adesão ao modo contemporâneo de alimentação contribui para a obesidade? Aí você vai e faz a mesma resposta, certo? Você faz a mesma resposta, desculpa, faz o mesmo percurso, e esse percurso vai justamente lhe trazer, né, uma resposta acerca disso. Tá massa? Muito bem. Vamos embora. Dá pra gente fazer isso, minha gente? Dá pra gente fazer isso em todo tema. Vou provar pra você. Vou só voltar outro tema aqui. Vamos lá. Apagar isso aqui. Ó, aqui embaixo tem outro. Sem problema. Não precisa nem voltar, não. Olha aqui, ó. Olha esse tema aqui. Alternativas para o incentivo à agricultura. Aliás, não, esse aqui não. Aliás, dá também. Alternativas para incentivo à agricultura sustentável no Brasil. Olha a tese. Lembra da nossa discussão ainda há pouco, que dizia assim, ó, nós não podemos dizer que as alternativas para incentivar a agricultura sustentável sejam um problema. Concorda comigo? Eu não posso transformar essa frase tema em tese dizendo simplesmente que ela é um problema. Senão eu vou estar, inclusive, negando o acordo prévio, negando o começo da discussão. Porque se está dizendo que essas alternativas são necessárias, eu não posso falar que elas são um problema. Isso aí é inadmissível. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar justamente o contrário. Olha só, tá aí em letra maior e sublinhado para vocês. Letra maior e sublinhada. A falta de incentivo à agricultura sustentável no Brasil é um problema, causado, sobretudo, pela expansão do agronegócio e pelas técnicas rudimentares de cultivo, o que demanda urgentes alternativas para a sua resolução. Repara ali no tópico que tem atenção. Cuidado com propostas cobrando alternativas sem ser para combater algo. Olha só, nessas propostas costumam se cobrar alternativas ou meios para incentivar, melhorar ou potencializar algum tipo de problema. Nessa ocasião, a melhor opção é perceber que o problema não é o incentivo ou a melhoria, mas a falta dele. Logo após, estabelecem-se as causas. É aí onde está a questão, né? Nessas, ó, tá aí. Alternativas, você não pode afirmar, divida aí a tela, você não pode afirmar que as alternativas são os problemas, mas é a falta delas. Certo? Você não pode dizer que as medidas para incentivar o protagonismo juvenil, medidas para incentivar a empregabilidade entre jovens, isso é o problema? Não, isso é necessário. Então, se você quiser trabalhar na perspectiva de desenvolver problemas, você precisa fazer a negativa da proposta. Então, é a falta daquilo que a proposta está esperando que é o problema. A não ser que você queira adotar outra estratégia, que é fazer a pergunta por quê diretamente à frase tema. Então, assim, vamos lá. A tese, o tema está aí, ó. Alternativas para incentivar a agricultura sustentável no Brasil. Qual é o acordo prévio desse tema? É que a agricultura sustentável no Brasil precisa de alternativas. Por que precisa? Os dois porquês para essa resposta serão, os encaminhamentos do seu desenvolvimento. Se você não tem facilidade para argumentar sem ser por meio do desenvolvimento de problemas, como é nesse caso que eu citei aqui agora, aí você tem que fazer a adaptação. Como está aqui.
A falta de incentivo à agricultura é um problema e não o incentivo. Qual é a outra possibilidade que seria, professor? A agricultura, o incentivo à agricultura sustentável é necessário. Aí você iria argumentar pelos porquês. Você ia dizer por que o incentivo é necessário. O outro caminho é você dizer por que a falta do incentivo é um problema. Vocês estão compreendendo esse meu raciocínio? Estou tentando falar com bem muita cautela e dividindo bem direitinho, ver se eu consigo me fazer entender. Porque essa parte aí ela é bem minuciosa e é a parte dela que vocês conseguem desenvolver tudo. Todo mundo compreende o que eu estou dizendo? Tá massa. Então que bom. Perceba que o tema versa, aí era para ser um S, né? Sobre alternativas para incentivar a agricultura sustentável. A tese se inicia afirmando que a falta de incentivo é um problema, e não a agricultura sustentável e nem as alternativas. Cuidado nessas relações. Lembre-se também de que essas relações semânticas intencionais são permitidas desde que a ideia central do tema não haja tangência nem fuga. Então, qual é a ideia central do tema, professor? É que deve haver alternativas para incentivar a agricultura sustentável. No seu desenvolvimento, o centro das suas relações tem que ser isso. Não pode ser outra coisa. Então, mesmo que você queira defender, desenvolver, que é isso que vai acontecer, você vai desenvolver acerca da falta de incentivo. Mas dentro desse desenvolvimento, você precisa mostrar por que o incentivo é importante. Isso é praticamente obrigatório. Porque você vai criticar a falta de incentivo mostrando por que o incentivo é bom. Aí cai dentro do tema. Tudo bem? Próximo tema. A importância da família para a construção da sociedade brasileira. Tese. A pouca importância dada à família para ou na construção da sociedade brasileira é um problema, causado, sobretudo, pelo atual ritmo de vida das famílias brasileiras e pela influência negativa de boa parte da mídia nos lares brasileiros. O tema é a importância. O que é que eu posso fazer, professor, para passar a tratar sobre os problemas? Eu coloco que a pouca importância é um problema. Eu não posso falar que a importância é um problema. Ok? Outro modo que eu teria de desenvolver este mesmo tema. Dizer por que a família é importante. Perceba que são caminhos diferentes que vão chegar no mesmo ponto. De um lado, eu desenvolveria porque a pouca importância é um problema. Do outro, eu desenvolveria porque é importante que a família esteja presente. Ou seja, por que a família é importante para a sociedade brasileira. Beleza? Moral da história. Você sempre terá como transformar uma frase-tema de proposta de redação em problema. Despreocupe-se com decorar modelo de tese. Você não precisa decorar modelo de tese. A tese está na sua frente. É só transformar. Certo? Inclusive, eu quero até fazer uma pequena observação acerca da frase tema, porque é raro acontecer. Mas para não acontecer de jeito nenhum, eu vou logo recomendar. Pelo amor de Deus, não cometam a breguice de colocar um tema como título do texto de vocês. Não faça isso não, por Jesus. Não tem troço mais demonstrador de falta de criatividade
do que você pegar uma frase tema de uma proposta e colocar como título. Esse é um negócio de quem faz a sexta série. Eu acho que nem a sexta série tem mais isso hoje em dia. Tá bom? Agora, exercíciozinho para vocês fazerem e a gente encerrar a aula de hoje. Praticando a transformação de frases tema em problema. Eu vou abrir aqui o chat só para ficar olhando. Vocês fazerem. Certo? Vamos lá. Primeira frase. Os efeitos da pandemia do coronavírus na economia brasileira. Como é que a gente transforma isso num problema? Digitem aí no chat para eu ver. Os efeitos da pandemia do coronavírus na economia brasileira. Agora a gente precisa, Mônica, transformar num problema. Ou seja, dizer que é um problema. Né? Então, os efeitos da pandemia do coronavírus na economia brasileira. O que a gente pensa, Mônica, primeiro? A frase tema em si é um problema? Sim ou não? Primeira pergunta é essa. Os efeitos da pandemia do coronavírus na economia brasileira. Esses efeitos aqui, evidentemente, eles são os efeitos negativos. Houve também efeito positivo, né? Mas de modo geral foi negativo. Então, a frase tema da proposta já é um problema. Beleza? Então, o que a gente faz? A gente só torna isso explícito. Então, os efeitos da pandemia do coronavírus na economia brasileira se configuram como um problema, causados tanto por isso quanto por aquilo. Certo? Natália colocou aqui os efeitos da pandemia na economia brasileira se configura como um problema. Exatamente. Acabei de falar isso. Beleza? Aí é só mostrar agora os porquês. Um porquê para cada lado. E fazer a pergunta. Por que o primeiro motivo, né, impacta a economia brasileira? Aí você diz um efeito. Por que o segundo motivo é um problema para a economia brasileira? Aí você diz o efeito e cai mesmo dentro do tema. Letra B. Medidas para a erradicação da fome no Brasil. E aí? As medidas para a erradicação são um problema? São as medidas que são um problema? Que me dizem? O problema é a fome. Mas as medidas, Lucas, estão aí. Elas não podem ser desconsideradas para nossa análise. Então, não são as medidas que são um problema. É o que é um problema? É a falta de medidas. Muito bem, Mônica. Perfeito. A falta de medidas se configura como um problema. Por quê? Aí você responde os porquês e tchau. Tá com a tese na mão. Frase, tema, letra C. O combate ao analfabetismo na sociedade brasileira. O combate é um problema? O que é problema? Seguindo a mesma lógica do que Mônica falou ainda há pouco. Tudo bem, Natália, que o analfabetismo seja o problema. Mas o combate está na frase. Certo? Então tem que ser a falta do combate. Certo? No caso,
Mônica fez uma adaptação ali e colocou a falta de medidas para combater. Também serve, mas eu sugiro que seja mais preciso. A falta do combate é o problema. Tudo bem? O que é que vocês vão ter que fazer daqui para a próxima aula? Na próxima aula, quando eu voltar, eu quero prestar conta com vocês. Vocês vão pegar o nosso caderno de produção. Tem 33 temas. Vamos pegar 10. Escute, viu? Presta atenção aqui. Vocês vão pegar 10 temas do nosso caderno, transformar em problema, dividir entre assunto e tema, digitar no Word, transformar em PDF e postar na plataforma. Atividade de casa, fora a proposta de redação, que eu vou passar amanhã. Entendeu aí? Ou quer que eu repita? Se bem que eu vou mandar na plataforma também a atividade, certo? Eu vou digitar lá. Vou mandar a atividade diretamente na plataforma, vocês vão receber. Vamos lá. Vocês vão selecionar 10 temas do caderno de produção que está na plataforma. Já está lá. É de lá onde vocês vão produzir o tema da semana que vem. Vão escolher 10 temas e vão pegar as frases dos temas e fazer o que fizemos aqui agora. Transformar em problema. Cada um com o seu. Transforma, digita no Word e transforma em PDF. Porque a plataforma só aceita documento em PDF. Certo? Você transforma em PDF, eu acho que vocês sabem fazer isso. Se não souber, é só colocar na internet lá que tem. E manda para a plataforma. Lembrando de mandar com a identificação. O nome do aluno ou da aluna. Aí eu vou corrigir tudinho. E próxima aula eu volto e comento a atividade de vocês antes mesmo de começar a aula. Tudo bem? Eu vou digitar essa atividade e postar na plataforma de todo jeito. Estamos entendidos? Coloca só a minha imagem aí, por favor. Muito bem. Então, galera, por hoje nós encerramos nossa primeira aula, certo? Este momento agora é um momento de muita valia para nós. Eu preciso, quando terminar aqui a aula, eu preciso que vocês me procurem no privado para falar o que vocês tiveram de impressão das primeiras aulas e tirar dúvidas sobre o curso. Certo? Se ficou faltando alguma informação, como é que funciona, certo? Então me procure e diga quais foram as primeiras impressões, o que é que vocês acharam e se vocês querem dar alguma sugestão já de agora, para a gente poder se adaptar e ir atendendo aí a determinadas demandas. Tá bom? Espero que todos vocês tenham uma excelente noite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Daqui para sexta-feira, eu comunico quando será a gravação, consequentemente, a transmissão da semana que vem. Tá bom? Valeu, galera. Boa noite. Obrigado pela presença. Até mais.